Olá, alunos do sexto ano. Hoje é o dia da nossa avaliação mensal. E antes que vocês façam a avaliação, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão dos nossos conteúdos, para que vocês tenham um melhor desempenho na avaliação de hoje. Nós vamos revisar as frações, que foram os conteúdos que nós estudamos anteriormente. Vamos lá. Primeiro, nós vamos rever o que é a representação de uma fração. Podemos representar uma fração por meio de uma figura ou de uma situação problema. Veja alguns exemplos. Nós temos aqui no exemplo 1, figuras. Aqui nós temos uma figura dividida em 8 partes e o todo é sempre o denominador, que é o número que está aqui embaixo. E 5 partes pintadas. A parte pintada vai ser sempre o numerador, que é o número que está aqui em cima. Então, essa figura, eu leio 5/8. Temos aqui outra figura. Uma figura dividida em 6 partes, onde o todo é o denominador, é o número que está embaixo. E uma parte pintada. A parte pintada é sempre o numerador, que é o número que está aqui em cima. Então, eu leio essa fração aqui como 1/6. Ou também, nós temos esse outro modelo aqui, ó, em que eu tenho 2 figuras para representar na forma de fração. Eu posso representar de 2 formas. Quantas partes pintadas eu tenho juntando as 2 figuras? 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui em cima, 5. E cada figura está representada em quantas partes? 1, 2, 3. É o número que está aqui embaixo. Então, eu tenho uma fração imprópria, que é o número de cima é maior que o de baixo. 5 partes pintadas e cada figura tem 3 partes. Ou ela pode ser representada na forma mista, que é 1 inteiro, está aqui 1 inteiro, e 2/3, que é 2 partes pintadas da figura de 3 partes. Então, pode ser 5/3 ou, na forma mista, 1 inteiro e 2/3. Então, aqui nós temos representações de fração e vocês viram que eu li cada uma delas da forma correta. 5/8, 1/6, 5/3 e 1 inteiro e 2/3, que é a forma correta de ler as frações. Temos aqui um segundo exemplo, que é uma situação problema. Nesse exemplo, a gente vai ter um problema para transformar em fração. Então, a gente tem que ter bastante atenção aos dados do problema. Dos 11 jogadores de um time de futebol, apenas 5 têm menos de 25 anos de idade. A fração de jogadores desse time com menos de 25 anos de idade é, olhem o problema, o total de jogadores do time é 11 jogadores e 5 deles têm menos de 25 anos de idade. Então, a fração dos jogadores desse time com menos de 25 anos de idade é 5, que é o total de jogadores que tem menos de 25 anos, será o meu numerador. E o total de jogadores que jogam nesse time é 11. O total é sempre o denominador. Então, a resposta para esse problema é 5, que é os jogadores que têm menos de 25 anos, sobre os 11 jogadores do total. Então, a resposta seria 5/11. Quando o número é maior que 10 e menor que 20,
eu acrescento o avos na frente, não é? Então, a resposta aqui seria a letra C, 5/11 avos. Seria a resposta para essa situação problema. Vamos relembrar agora os tipos de frações. Os tipos de frações são frações próprias, que elas têm uma característica. O numerador é menor que o denominador. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. 3/5, 1/2 e 15/26 avos. O numerador, que é esse número que está em cima, é menor que o denominador, que é o número que está embaixo. Então, eu tenho aqui frações próprias. Temos também as frações impróprias, onde o numerador é maior que o denominador. Ou seja, o número de cima é maior que o número de baixo. Aqui eu tenho 8/5, 13/6 e 29/12. E também temos as frações aparentes. São frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Então, aqui nós temos 8/8. Eu posso dividir 8 por 8? Sim, 8 dividido por 8 dá 1. Aqui nós temos 6/2. Dá para dividir 6 por 2? Sim, 6 dividido por 2, 3. E 10/5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, a fração aparente é quando, mesmo que eu tenha o numerador maior que o denominador, como é na fração imprópria, mas a característica é que eu posso dividir o numerador pelo denominador. Na fração imprópria, eu não posso. 8 não dá para dividir por 5, 13 não dá para dividir por 6 e nem 29 por 12. Então, essa é a diferença da imprópria para a fração aparente. Então, nós temos esses 3 tipos de frações. Vamos ao próximo. Nós também estudamos a fração de quantidade. Fração de quantidade é quando eu tenho que tirar um pedacinho, uma fração de um inteiro. E aí, a gente vai fazer um cálculozinho, como eu ensinei no vídeo anterior, da aula da semana passada. Mas a gente vai relembrar. Quando eu quero calcular uma fração de uma quantidade, eu vou multiplicar essa fração pela quantidade que eu estou vendo no meu problema. Então, eu tenho 3/4 de 72. O problema era assim. Numa viagem de 72 quilômetros, já foram percorridos 3/4. Quantos quilômetros já foram percorridos? Então, quanto é 3/4 de 72? Vamos multiplicar. Quando eu multiplico o numerador pela quantidade. 3 vezes 72 dá 216. E repito o denominador, já que não tem nada aqui embaixo do 72. E agora eu faço a divisão. 216 dividido por 4 dá 54. Então, é a resposta do meu problema. Quantos quilômetros já foram percorridos? Já foram percorridos 54 quilômetros. 54 são 3/4 de 72. Então, para calcular a fração de quantidade, eu vou multiplicar a fração pela quantidade que está lá no meu problema. Não sei se vocês lembram, no vídeo anterior tem outra forma de resolver. Aqui, eu achei que a melhor forma fosse essa, a multiplicação da fração pela quantidade. Então, nós chegamos ao final da nossa revisão. Eu espero que vocês
Revejam o vídeo todo. Se tiverem ainda alguma dúvida, podem rever os vídeos anteriores, rever as atividades que foram feitas e pesquisarem em outros meios que vocês acharem que podem. Então, façam o seu melhor na prova. Lembrem que no link da avaliação, você só pode fazer a avaliação uma vez. Então, façam com calma, com atenção, pesquisem para que vocês consigam obter a melhor nota possível. Então, boa prova para todos. Nos vemos na próxima aula.